Muito bom dia, muito bom dia. Começando direito, começando aqui a nossa semana, já fixei o comentário aqui. Resilição unilateral em contratos de prestação de serviços ou rescisão unilateral em contratos de prestação de serviços. Esse foi o tema vencedor da enquete, esmagadora vitória, quase 70%, 69% dos votantes optaram aí pelo tema da resilição unilateral, da rescisão unilateral nos contratos de prestação de serviços. Pimentel, muito bom dia. Deraldo, Vanilda, Eliene, quem mais entrou aqui? Sandra Prata, Anderson, Manuel, Elaine Carvalho, muito bom dia. Simone, Guilherme, muito bom dia, sempre por aqui, prestigiando a nossa live. Muito obrigado. Daniela, muito bom dia, seja bem-vinda. Margot, Pimentel Marques, muito bom dia, também sempre prestigiando aqui as nossas lives de segunda-feira, começando direito. Bom, pessoal, o tema vencedor é um tema que tem sido objeto de já alguns pedidos relativos a contratos de prestação de serviços e optei aqui mais especificamente para a questão do encerramento unilateral do contrato, né? A possibilidade da denúncia contratual nos contratos de prestação de serviços. E esse é, então, o assunto do dia para a gente começar essa semana direito. Bom, eu vou fazer aqui uma introdução no tema, começar a falar um pouco sobre o contrato de prestação de serviços mais genericamente, e aí a gente entra na questão da resilição unilateral ou rescisão unilateral desse contrato de prestação de serviços. Muito bom dia, Carla, bom dia, Flávio e Juliana também, Paulo Abreu acabou de entrar, Kelly. Bom, vamos lá. Primeiro desafio, o contrato de prestação de serviços, ele é um contrato muito abrangente de atividades econômicas, né? Muitas atividades econômicas são abrangidas dentro da expressão contrato de prestação de serviços. E embora a gente tenha no Código Civil um capítulo dedicado ao contrato de prestação de serviços, nem sempre será esse capítulo, será o Código Civil que vai de fato reger a relação específica. E logo no artigo 593 do Código Civil, logo quando o legislador começa a tratar do tema da prestação de serviços no Código Civil, ele já faz esse alerta. Ele diz: a prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial, reger-se-á pelas disposições deste capítulo. Então, ele já está fazendo aqui um alerta de que o contrato de prestação de serviços pode ter outra base legal, né? Ele pode ser um tipo de serviço que é regulado por uma legislação especial. Começar, portanto, pela própria relação trabalhista. Então, se a mão de obra está sendo contratada no âmbito de um contrato de trabalho, nós vamos ter a regência dessa relação pela CLT, a gente vai ter a regência dessa relação pelas leis trabalhistas. Se a gente tem, por exemplo, um contrato de prestação de serviços relacionados a serviços de saúde no âmbito dos planos e dos seguros saúde, a gente vai ter a Lei 9656 tratando da operação, né, das operadoras de plano de saúde e da prestação de serviços de saúde nesse contexto. Se a gente está falando de serviços advocatícios, a gente vai ter a Lei 8.906 para regular a forma como deve ser prestado o serviço advocatício e quais são os direitos e as obrigações do advogado, as questões da remuneração dos honorários na Lei 8.906. Se a gente tem uma relação de prestação de serviço que caracteriza também uma relação de consumo, a gente vai ter o Código de Defesa do Consumidor definindo no artigo 3º, parágrafo 2º, a figura do serviço, vai ter a figura do próprio fornecedor de serviço no artigo 3º caput,
e a gente vai ter vários dispositivos no CDC, principalmente artigo 39, práticas comerciais abusivas, artigo 51, cláusulas abusivas em contratos de consumo, que serão aplicáveis a esse contrato de prestação de serviços. Enfim, a gente tem muita legislação especial que vai pegar parte dessa história, né, e vai tratar de maneira, portanto, segmentada, segregada. Vai sobrar para o Código Civil realmente apenas uma competência residual para reger a matéria. O que não for tratado em outras leis, então será tratado no capítulo dedicado ao contrato de prestação de serviços no âmbito do Código Civil. Então, essa aplicação residual já faz com que a matéria do Código Civil seja menos aplicada até na prática do que outras disposições legais. A gente acaba vendo até menos incidência das normas do Código Civil sobre contrato de prestação de serviços na jurisprudência do que a gente vai ver outras legislações especiais ou mesmo o Código de Defesa do Consumidor. Então, feita essa observação que está ali no 593, tem uma segunda observação. Quem já se propôs a fazer uma leitura do Código Civil sobre contrato de prestação de serviço deve ter observado com certa estranheza a maneira como o legislador tratou o tema. A começar por questões que são muito próprias das pessoas físicas, né? Tem toda uma contextualização no Código Civil sobre o contrato de prestação de serviço que são muito próprias de uma pessoa física. Por exemplo, a questão de se tratar do analfabetismo, né? A pessoa contratada sem saber ler nem escrever, algo muito parecido com o que a CLT trata, regula quando vai falar do contrato de trabalho de pessoa analfabeta. A gente vai ter questões relacionadas ao tempo máximo de duração, por quanto tempo uma pessoa pode se manter obrigada para com outra, que é tipicamente uma restrição para a proteção de pessoas naturais, eventualmente vulneráveis numa relação contratual. E a gente vai ter, então, uma série de disposições, caráter personalíssimo, a impossibilidade de se ter a cessão dos direitos contratuais ou das obrigações contratuais do contrato de prestação de serviço a terceiros, né, havendo ali a necessidade de tratar aquilo como um caráter intuito persona. Há várias questões dentro do Código Civil sobre o contrato de prestação de serviços que são tipicamente questões quando o prestador de serviço é pessoa física, né? Quando o prestador de serviço é pessoa natural. Isso é tão forte, gente, que vários autores na doutrina acabam entendendo, isso não é pacífico, tá, gente? Mas vários autores vão defender a ideia de que o contrato de prestação de serviços do Código Civil seria exclusivamente para relações entre tomadores de mão de obra e pessoas físicas que prestam o serviço, que se obrigam a esse respectivo fazer. Então, haveria ali uma regulação para contratos entre pessoas físicas prestadoras de serviço e pessoas físicas ou jurídicas tomadoras dessa mão de obra. Isso não é pacífico, mas de fato faz algum sentido quando a gente olha os dispositivos legais e vê que há uma nítida intenção de proteger a pessoa natural obrigada por um contrato de fornecimento de mão de obra. Mas vamos fazer aqui um resgate rápido dessa história. Se a gente voltar ao Código Civil de 1916, muito bom dia, Homero! Como está? Muito bom recebê-lo aqui. Quando a gente faz uma volta lá a 1916, a gente observa que na época que o Código Civil de 1916 foi publicado e começou a ter a sua vigência, ele começou a ele tratava aquela matéria num ambiente em que não existia CLT, não existia legislação trabalhista. Então, de fato, a contratação de uma pessoa para a prestação de serviços de mão de obra, uma pessoa física, se dava realmente com base no Código Civil. Então havia muita preocupação, embora não tão grande quanto a que veio depois a ser manifestada pela legislação trabalhista, mas havia uma preocupação
de que essa mão de obra não fosse explorada de uma maneira muito gravosa, né? Que ela não fosse submetida a uma situação de extrema vulnerabilidade, como, por exemplo, um contrato vitalício de prestação de serviço em que ela não pudesse se desvincular, ou então a imposição de jornadas gigantescas, de uma carga horária de trabalho que pudesse ser manifestamente desproporcional à remuneração oposta. Então havia ali uma certa preocupação em reconhecer esse parcial desequilíbrio que havia. Repito, o contrato de prestação de serviços no Código 16 ele acabava ocupando também o espaço do contrato de trabalho. Depois, na década de 1940, do século passado, com o advento da legislação trabalhista, a importância do contrato de prestação de serviços do Código Civil para pessoas físicas reduziu bastante, porque aí a legislação trabalhista acabou abraçando a grande maioria dos contratos envolvendo tomadores de mão de obra e prestadores de serviço, à exceção ali das profissões liberais, como médicos, como arquitetos, como advogados, etc. Bom, o Código Civil de 2002, embora tenha surgido já num ambiente em que a legislação trabalhista encontra o seu espaço consolidado, houve essa ressalva do 593, né, de dizer, olha, essa regra aqui do Código Civil se aplica quando não aplicável à legislação especial, mas, de fato, alguns dispositivos acabaram sendo reproduzidos com aquela mesma linha protetiva do prestador de serviço, né, de proteção ao prestador de serviço, que havia na dinâmica do Código 16. Presumindo o prestador de serviço, pessoa física, como alguém que estaria em posição potencial de vulnerabilidade frente ao tomador desse serviço. Beleza. Isso é uma realidade que vai ser sempre presente? Claro que não. Se a gente pensar, por exemplo, no contrato de prestação de serviço por pessoa física, mas no âmbito das relações de consumo, em que quem toma a mão de obra desse prestador, de um marceneiro, de um pedreiro, de um técnico mecânico que vai prestar ali um serviço de manutenção, quando a gente olha isso sob a perspectiva de uma relação de consumo, o vulnerável é o consumidor que está tomando aquele serviço, e não o prestador de serviço. A dinâmica da vulnerabilidade, a balança da vulnerabilidade é invertida, e é o prestador de serviço quem é colocado na perspectiva de ser o hipersuficiente, aquele que domina aquele mercado, que entende efetivamente do seu labor, e o tomador desse serviço, o consumidor destinatário final, como sendo aquele vulnerável, né, que não conhece profundamente a matéria. Então, vocês veem como o cenário em torno do contrato de prestação de serviço ele é plural, ele tem múltiplas possibilidades. Quando a gente vai, então, discutir a possibilidade de resilição unilateral ou rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, a gente não pode descuidar dessa multilateralidade, dessa múltipla possibilidade de enquadramento legal. Né? Então, não dá para a gente sair dando uma resposta uniforme. A gente tem que pensar em qual circunstância, em qual moldura normativa eu vou introduzir esse contrato de prestação de serviço. Se ele vai estar dentro de uma relação de consumo, se ele vai estar dentro de um contrato de fornecimento de plano de saúde, por exemplo, serviços de saúde, se ele vai estar num contexto de serviço advocatício, etc, etc. Beleza? Então, feito esse esclarecimento, esse alerta inicial, para vocês sempre terem em vista as múltiplas possibilidades de enquadramento normativo e entender qual é a norma aplicável, se é a lei que rege o corretor de imóveis, o médico, o advogado, o arquiteto, né? Se tem ali uma lei especial, se é o Código de Defesa do Consumidor, se é a legislação trabalhista ou se de fato é o Código Civil, aí agora a gente passa a fazer a análise central do tema, resilição unilateral. Você pode estar com o seguinte ponto de interrogação. André, mas você falou da pessoa física.
E se o prestador de serviço for pessoa jurídica? E se o contrato for um contrato B2B, for um contrato entre empresas, um contrato empresarial para fornecimento de serviço, principalmente, por exemplo, terceirização de mão de obra. Se a gente tiver um contrato entre uma empresa com outra empresa em torno da prestação de um serviço, que pode ser por meio de uma terceirização de mão de obra ou um determinado tipo de serviço especializado. Bom, como eu disse, uma parte da doutrina considera que esse contrato não é aquele que o Código Civil se preocupou em reger, porque o Código Civil teria, na opinião desses autores, teria se preocupado em regular a relação da pessoa física que presta serviço quando ela se encontra numa posição de vulnerabilidade frente ao tomador da sua mão de obra. E que, em se tratando de pessoa jurídica prestadora de serviço, não sendo hipótese de aplicação de lei especial, também não seria exatamente o Código Civil, seria um contrato atípico. Não seria este do capítulo que rege a matéria no Código Civil do 593 em diante, seria um contrato atípico. E aí você só aplicaria as disposições do Código Civil de forma a preencher lacunas deixadas pelos contratantes no âmbito dos seus contratos. Então, a legislação civil seria apenas supletiva de eventual lacuna, mas sendo um contrato atípico, as partes teriam total liberdade, ou, enfim, ampla liberdade para reger as suas relações. Isso até foi reforçado na dinâmica do artigo 421-A do Código Civil, 421-A do Código Civil, que foi aquele introduzido pela Lei da Liberdade Econômica, e que dá maior liberdade às partes contratantes no âmbito dos contratos empresariais. Então, se duas pessoas jurídicas celebram um contrato de fornecimento de mão de obra, de prestação de serviço técnico, enfim, de terceirização de mão de obra, desde que o escopo seja principalmente um fazer, a gente teria ali um contrato com maior liberdade de ajuste, as partes estariam mais livres para estabelecer ali os contornos das suas relações, e o Código Civil, no capítulo destinado à prestação de serviço, teria apenas um papel secundário, um papel supletivo de preenchimento de lacuna. E, de fato, quando a gente olha para a jurisprudência, pelo menos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato é o que denota, o legislador usa as normas do contrato de prestação de serviços, as regras específicas do Código Civil sobre contrato de prestação de serviços, apenas no que couber, quando a relação é entre empresas, entre pessoas jurídicas. Porque, por exemplo, tem um artigo que é bem interessante, que é o 598. O artigo 598 do Código Civil, ele vai trazer uma questão de restrição temporal. Ele vai dizer que o contrato de prestação de serviços não poderá durar mais do que 4 anos e que, ao final de 4 anos, o prazo determinado se tornaria um prazo indeterminado, ficando o prestador de serviços livre para simplesmente resilir essa contratação unilateralmente, encerrar essa contratação unilateralmente. E ele chega a falar, esse artigo, que mesmo que essa prestação de serviços seja para pagar uma dívida ou decorra de uma obra contratada, uma obra específica, determinada, contratada, que esse prestador de serviço, ao cabo de 4 anos, estaria liberado da obrigação de prestar o serviço, ainda que a dívida não esteja integralmente quitada, e aí ele ficaria tendo que solver essa dívida de outra forma, que não pela mão de obra, ou mesmo que a obra não tenha sido integralmente concluída nesse prazo. É nitidamente que esse artigo 598, que restringe o tempo máximo de duração de um contrato de prazo determinado, ele está se dirigindo à pessoa física do prestador de serviço como medida protetiva, para que a pessoa não possa ser vinculada de maneira muito longa, para que ela não tenha a sua mão de obra restritivamente presa a uma operação por um prazo muito elástico, que às vezes consumirá muito tempo da sua vida. Quando a gente fala de pessoas jurídicas, é muito comum a gente ver contratos entre pessoas jurídicas com prazo mais longo que 4 anos. Contratos
por exemplo, de prestação de serviços entre empresas, que prevêem duração de 10 anos, prevêem duração de 15 anos, principalmente dependendo do tamanho do investimento que vai ser necessário fazer para que aquela operação de prestação de serviço possa ser estruturada, para que ela possa ser, então, rentabilizada, né? Para que ela possa ter o devido retorno. Então, quando a gente fala de contrato interempresarial envolvendo prestação de serviço, nem todas essas disposições do Código Civil farão sentido, né? O caráter personalíssimo, o prazo máximo de 4 anos, a questão da proteção da vulnerabilidade do prestador de serviços, essas questões nos contratos empresariais realmente ela não tem o mesmo diálogo, ela não faz o mesmo sentido. E aí o que a gente acaba vendo na jurisprudência do STJ é que a não aplicação desses dispositivos a esse tipo de contratação. Então, contratos de prestação de serviços interempresariais tendem a ser compreendidos como relações com ampla liberdade de contratar, onde as partes podem estabelecer o conteúdo contratual mais livremente e o Código Civil seria aplicável apenas de maneira residual nos espaços que couber. Beleza? Maravilha. Então vamos lá. O que é a resiliência? Tá tudo bem até agora? Vocês entenderam essa dinâmica da pluralidade de normas que vão reger o contrato de prestação de serviços e a importância da gente identificar claramente aonde se insere aquele contrato para não invocar normas que não são a ele aplicáveis? Né? Veja, Gabi, maravilha. Guilherme, joia. É porque, de fato, o contrato de prestação de serviço é o que a gente mais celebra hoje. Né? O mercado de serviços ele expandiu enormemente. Ele tem uma importância gigantesca dentro da nossa economia, de participação no nosso PIB. E embora o mercado de serviços ele tenha essa pujança toda, não existe um único instrumento normativo que vai reger todo esse tipo de mercado. Né? Na verdade, a gente vai ter múltiplos e múltiplos diplomas legais, dependendo do contexto daquele fazer. Né? Em qual contexto aquele fazer se insere. Obrigado, Flávio. Então, maravilha, vamos lá. O que é rescindir unilateralmente um contrato? Bom, primeiro esclarecimento aqui o Código Civil, quando ele vai tratar da extinção do contrato, e ele vai fazer isso entre o artigo 472 e o artigo 480, entre o 472 e o 480, quando o legislador vai tratar da extinção do contrato, ele não usa a expressão rescisão. Ali, naquele espaço, ele não usa a expressão rescisão. O legislador, de um modo geral, usa a expressão rescisão em vários momentos. Se a gente for na CLT, por exemplo, o contrato de trabalho ele é rescindido. A palavra rescisão aparece lá. Mas no Código Civil, no capítulo dedicado à extinção do contrato, o legislador não usou a palavra rescisão. Ele usou a palavra resilição unilateral para designar essa hipótese de denúncia do contrato imotivada. Quando eu não tenho uma justa causa para encerrar a contratação. Eu apenas desejo me ver livre daquele contrato, mesmo sem ter um motivo a imputar a outra parte, ou mesmo sem ter um motivo específico para promover essa ruptura. Tá, pode deixar, Guilherme. Vou fazer. Tem uns 3 pontinhos aqui. Beleza, pode deixar. Então vamos lá. Farei isso agora no contexto mesmo da resilição lateral, de trazer exemplo prático. Então vamos lá. Então, quando eu me referir à rescisão unilateral ou me referir à expressão resilição unilateral, eu aqui vou estar me referindo à mesma hipótese, ok? Então, quando eu usar a expressão rescisão unilateral ou a expressão resilição unilateral,
vou estar me referindo à mesma hipótese. Qual seja, uma das partes do contrato notifica a outra, denuncia a outra a sua intenção de encerrar o contrato. A intenção, portanto, unilateral de encerramento do contrato. Essa ruptura unilateral do contrato, ela deve ser analisada com muita cautela, mas no contrato de prestação de serviço, ela tem uma importância bastante grande. Ok? Então, vamos lá. Então, quando eu usar a expressão rescisão unilateral ou resilição unilateral, eu vou estar pretendendo me referir a essa hipótese em que uma das partes resolve romper o contrato sem justa causa, unilateralmente. Beleza? Os artigos mais importantes para a gente aqui, para o nosso contexto, serão o artigo 473 do Código Civil, artigo 473 do Código Civil, porque o artigo 473 do Código Civil ele vai trazer o que seria, então, a regra geral da denúncia unilateral, né, da resilição unilateral, da ruptura sem justa causa. E a gente vai também olhar para a possibilidade de ruptura no contexto específico do capítulo dedicado à prestação de serviço, que aí são os artigos 602 e 603. 602 e 603. Então, a gente vai olhar para o 473, o artigo 473, que fala da resilição unilateral de forma geral, para os contratos em geral, e os artigos 602 e 603, que falam de resilição unilateral nos contratos de prestação de serviço, no âmbito do Código Civil. Mas não esqueçam, lembrem-se, que contratos de prestação de serviço podem ser regidos por legislações especiais. E em legislações especiais eu posso ter regramento que vai tratar essa ruptura unilateral de outra maneira, como, por exemplo, as relações de consumo. E eu vou fazer aqui uma observação de caso prático envolvendo relação de consumo, tá bem? A Carla pergunta, essa resilição pode ocorrer sem comunicação à outra parte? Então, Carla, qual é o problema? A resilição unilateral, ela pressupõe um encerramento unilateral da relação, não pelo decurso do prazo, não porque o prazo encerrou, porque aí eu teria um justo motivo. Né? Nós contratamos por 1 ano, fim do prazo de 1 ano, o contrato se encerra automaticamente. E aí não seria uma resilição unilateral, seria, de fato, o decurso do tempo encerrando o contrato. A minha decisão, na verdade, aí não seria de encerrar o contrato unilateralmente, mas de não renová-lo. Né? A intenção de não fazer um novo, o que seria o exercício da minha liberdade de não contratar uma nova relação contratual. Mas quando eu falo de resilição unilateral, eu estou falando de um contrato que está vigente, tá, Carlos? O contrato está vigente, e uma das partes resolve interromper essa contratação. Daí 2 situações. O meu contrato é por prazo determinado ou por um escopo determinado, então ele termina num certo prazo, ou ele deve terminar quando um certo objeto for concluído, por exemplo, uma obra for concluída, e esse escopo não foi alcançado ainda, ou esse prazo determinado não foi concluído, e eu quero unilateralmente romper o contrato. Tá certo, Carlos? E aí, nessa hipótese, se eu quero interromper esse contrato dentro desse prazo que ainda não acabou, ou dentro desse escopo que ainda não foi integralmente executado, eu tenho uma quebra antecipada, exatamente como o Flávio falou aí, eu tenho uma quebra antecipada desse contrato. Eu tenho um encerramento antecipado desse contrato. E aí eu tenho que notificar a outra parte essa minha intenção, para a gente ver quais vão ser as consequências que advirão daí. A outra parte não tem nenhum dever de saber que a minha intenção é romper esse contrato.
Então, enquanto eu não promover essa notificação, essa denúncia, esse contrato vai se manter vigente. O próprio artigo 473, ele diz expressamente que a resilição unilateral se opera pela denúncia. Então, a resilição unilateral vai acontecer na medida em que a outra parte for denunciada. Se a outra parte não foi cientificada dessa denúncia, não foi denunciada, não foi notificada dessa denúncia. Se a outra parte não foi cientificada dessa denúncia, o contrato está vigente para ela. Ah, André, mas e se o contrato era por prazo indeterminado? Ainda assim, se é um contrato de prestação de serviço, de trato sucessivo, por prazo indeterminado, eu não tenho um termo certo de encerramento, eu não tenho uma condição resolutiva específica, o que está conduzindo esse contrato ao seu término é a vontade, novamente, Carla, eu vou precisar cientificar a outra parte de que eu estou tomando esse ato de vontade, de que eu estou tomando essa decisão. Se eu não comunico à outra parte que eu tomei a decisão pelo encerramento, a outra parte deduzirá que o contrato permanece vigente, né? Que o contrato ainda se encontra vigente e com legítima expectativa em torno da sua remuneração ou da contraprestação e etc. Então, a necessidade de eu comunicar à outra parte a minha intenção está expressa no 473 e dela decorre a eficácia justamente dessa resilição unilateral. A partir de qual momento essa resilição unilateral, que é tomada dentro da minha cabeça, né, já que é um ato unilateral de vontade, mas que só vai ser eficaz na medida em que eu exteriorizar. Agora, Carla, imagino que em certas situações, a gente de fato... Eu fiz uma bobagem aqui, gente. Eu fui pegar aqui a minha xícara de café e não sei o que aconteceu aqui, esbarrei, fiz uma lambança, tá tudo sujo de café, mas beleza. Começando direito a segunda-feira, meio mais ou menos, né? Já espalhando café aqui por todos os lados. Mas quando a gente tem algumas situações de resilição unilateral, que a outra parte consegue ter ciência disso por outros meios, que não uma notificação formal, e aí a gente consegue extrair da conduta, do comportamento das partes, que todas as partes estariam cientes daquela ruptura, aí é evidente que a gente pode ter excepcionalmente, Carla, a substituição do ato formal da denúncia, que se comprovaria, né, por meio de uma correspondência, pode ser um telegrama, pode ser um e-mail, pode ser uma notificação judicial, pode ser uma notificação cartorial, né? Uma correspondência com aviso de recebimento. Aquelas situações, outras podem acontecer de maneira excepcional, da gente ter ali um comportamento que nos permita deduzir que uma das partes desejou encerrar a contratação e que a outra, de alguma outra maneira, tomou ciência disso e tacitamente se comportou, né, como quem sabe ou quem entende que o contrato está encerrado. Agora vai ser um desafio, tá, Carla? Vai ser um desafio muito maior, porque o ônus probatório vai ser todo daquele que quer provar que essa resilição unilateral de fato aconteceu e a forma como ela aconteceu foi válida e eficaz. Lembre-se que o ônus da prova aí vai ser muito grande, porque o próprio artigo 473, ele diz que a maneira correta de encerrar um contrato, quando esse encerramento se dá unilateralmente, é por meio da denúncia, que é uma notificação, uma comunicação dessa intenção feita à outra parte. Então, Márcio, a diferença entre resolução e resilição, eu não falei exatamente qual era a diferença entre elas, mas eu já fiz aqui uma observação sim, tá? Na verdade, rescisão é uma expressão que o Código Civil, na parte em que ele dedicou à extinção do contrato, ele não usa diretamente essa expressão,
e ela acaba tendo um sentido mais genérico, de ruptura, rescisão no sentido de encerramento do contrato. Já a resilição é a palavra que propriamente o legislador usou no artigo 473 para se referir à resilição unilateral, isto é, a essa ruptura unilateral da contratação. E aí eu vou ter a resilição bilateral, que é o distrato, que é o comum acordo no 472. Eu vou ter a resilição unilateral, que é essa que nós estamos tratando aqui, a denúncia, que é por meio de uma notificação. E já a resolução, o código dedicou a parte da resolução às situações motivadas, aquelas em que existe uma justa causa. E aí ele vai falar de resolução por inadimplemento, ele vai falar em resolução por caso fortuito ou força maior, ele vai falar de resolução por excessiva onerosidade superveniente e etc. Mas para fins dessa live, eu estou usando a expressão rescisão unilateral e resilição unilateral para designar a mesma figura. Até porque a palavra rescisão unilateral aparece, por exemplo, na CLT para se referir a essa ruptura unilateral. Tá? Então, eu estou usando aqui no sentido de resilição unilateral, estou falando da hipótese de ruptura unilateral do contrato sem justa causa. Tá certo? O Flávio pergunta, notificação extrajudicial também se opera neste caso? Sim, Flávio, se opera. Na verdade, o legislador ele não exigiu uma forma especial para que essa denúncia aconteça. Então, ela pode ser tanto extrajudicial, quanto ela pode ser judicial. Eu tanto posso usar um telegrama, posso usar um AR, posso usar uma notificação por cartório de títulos e documentos, como eu posso até usar uma notificação judicial. Aí vem a polêmica, né, Guilherme? Se notificar pelo WhatsApp seria válido. Veja bem, não há nenhum impedimento na legislação geral. Eu posso ter em alguma legislação específica, mas na legislação geral não há nenhum impedimento para que essa comunicação da intenção de encerrar unilateralmente o contrato ela ocorra por meio de WhatsApp ou através de e-mail. A questão é mais probatória, né? Como eu vou provar que essa comunicação ela foi de fato recebida? Como hoje essa ferramenta pode ser auditada e eu consigo produzir uma verificação de autenticidade dessa comunicação, isso tem flexibilizado a aceitação, né? Tem permitido ao judiciário com mais frequência aceitar esse tipo de prova, né? Aceitar a comunicação via WhatsApp ou via e-mail para provar que houve a denúncia, né? De que houve essa denúncia. Agora, muita atenção, tá, Guilherme, Carla, Flávio, muita atenção no seguinte: quando eu celebro um contrato, principalmente se o contrato é empresarial, né, um contrato que vai prevalecer mais a autonomia das partes, a autonomia privada, do que propriamente a regra legal, né, existe uma maior possibilidade das partes ajustarem os seus interesses, o contrato pode trazer exatamente qual o mecanismo de notificação da intenção da denúncia que vai ser considerado válido e eficaz para os fins daquela contratação. E aí, lembrem-se que quando as partes elegem uma forma específica, ela passa a ser a única válida e eficaz no âmbito do contrato delas. Então, eu posso ter um problema de usar uma comunicação por WhatsApp se o meu contrato previu que para, por exemplo, encerrar a contratação, só se admitiria a comunicação feita, por exemplo, por escrito através de correspondência com aviso de recebimento para um certo endereço, ou uma notificação pessoal ao representante legal da empresa feita através de títulos e documentos. Se o meu contrato contém uma cláusula desse tipo, eu devo priorizar essa forma. Porque se eu não fizer isso, a outra parte poderá depois impugnar a minha notificação, alegando que não teve ciência da forma como as partes consideraram válida.
e que, portanto, aquele ato de denunciar não seria eficaz, não teria produzido o regular efeito. Isso pode acabar retardando os efeitos da denúncia e aumentando os custos para aquele que quer denunciar. Ah, mas vamos dizer que eu comuniquei por WhatsApp e a outra parte aceitou a comunicação. Respondeu se dizendo ciente e dizendo que iria fazer o levantamento dos custos de encerramento e dando, então, inequívoca aceitação àquela denúncia. Depois, ela poderá invocar a cláusula contratual para se valer contra o seu próprio comportamento? Não seria um venire contra factum próprio? Claro que sim. Nesse caso, seria um venire contra factum próprio e a grande probabilidade aqui, a gente nunca fala em certeza quando a gente fala de judiciário, mas a grande probabilidade aqui é que aí o comportamento da parte aceitando a comunicação por WhatsApp, mesmo tendo cláusula dizendo que deveria ser por cartório, por exemplo, aceitando aquilo por WhatsApp, gerando, por exemplo, o cálculo de encerramento, o cálculo dos custos de encerramento, adotando medidas próprias de retirada de equipamentos, etc., de desligamento de mão de obra. Se os atos subsequentes são praticados coerentemente a quem recebeu a denúncia de forma válida, alegar depois a sua invalidade tenderá a ser considerado, portanto, uma alegação da própria torpeza, um venire contra factum próprio, e a tendência é que essa notificação seria considerada perfeitamente válida e eficaz. Mas tenham esse cuidado, porque pode ser que a outra parte apenas silencie, entendem? A outra parte diga o seguinte, não, esse não é o canal que nós elegemos contratualmente como sendo a forma eficaz de denúncia, e aí ela recebe aquela mensagem e não comunica nada de volta, ou recebe aquele e-mail e não responde. E esse silêncio, aliado à cláusula contratual, pode significar exatamente uma estratégia da outra parte para dar aquele contrato como ainda não encerrado e continuar exigindo os efeitos da contratação por mais tempo. Então, se você tem um contrato, está diante de um contrato que tem forma própria de denunciar, e você usou uma forma diferente e a outra parte nada respondeu, fique atento, porque muito provavelmente a estratégia aí foi: vou ficar silente, porque esse caminho é ineficaz e esse contrato vai permanecer vigente até que da forma correta ocorra a respectiva denúncia. Tá? E aí essa resilição unilateral não terá acontecido, às vezes você vai ficar esperando que ela tenha acontecido, imaginando que você está desvinculado, ou que pelo menos o cálculo de rescisão já tá estancado, e na verdade não, você vai continuar eventualmente sob os efeitos daquela contratação. Você pode contratar mais de uma forma, claro, principalmente PJ, você pode escolher, Flávio, várias formas, você pode colocar, inclusive no contrato, e-mails, descrever qual é o e-mail que é considerado válido para fins dessa notificação. E aí você dizer, se é enviado para tal endereço do gestor daquele contrato, um endereço que seja um endereço que é sempre verificado pela outra parte, as partes podem colocar dizendo que as notificações enviadas para aquele endereço eletrônico serão tidas como eficazes. E aí você resolve, você simplifica. Pode ser o WhatsApp, colocar lá que é para um certo número de WhatsApp, e aí você simplifica a comunicação entre as partes, barateando o processo. Por outro lado, pode ser que o objetivo das partes seja justamente burocratizar, para tornar mais difícil romper esse contrato, ou tornar mais inequívoca a intenção de ruptura, fazendo, portanto, com que, por exemplo, a notificação por meio de um cartório desses documentos seja a forma apta a viabilizar esse tipo de comportamento de resilição, de optar por resilir unilateralmente, de comunicar a resilição unilateral. Sancler, o silêncio poderia ser uma anuência tácita para extinção contratual? Bom, vamos lá, Sancler. Vamos dizer que a hipótese seja a de termo determinado, tá? Eu tenho um contrato de prestação de serviços que a gente estabeleceu por 12 meses. Então, a gente fez um contrato de 12 meses de uma prestação de serviço de trato sucessivo. Né? E a gente tenha dito o seguinte, que ao final dos 12 meses, o contrato se encerraria automaticamente, mas que haveria a possibilidade das partes de prorrogarem esse contrato por mais 12 meses, prorrogarem esse contrato por igual prazo,
desde que não comuniquem à outra a intenção de efetivamente encerrar. Vou repetir. É muito comum em contratos de prestação de serviço, principalmente entre empresas, você ter a cláusula dizendo o seguinte, o contrato é de 12 meses, mas esse contrato se prorrogará por igual período, por mais 12 meses, se ele não for denunciado, se não for manifestada expressamente a vontade de encerrar o contrato por uma das partes, por exemplo, até 60 dias antes do término do prazo regulamentar. Então eu teria até o 10º mês do meu contrato para avisar a outra parte que lá no 12º mês eu não quero mais a contratação, né? Então eu não quero prorrogar por mais um ano. E aí o silêncio do contratante, que não comunicou essa intenção quando completou os 10 meses, o silêncio do contratante, na verdade dos contratantes, conduziria tacitamente a uma intenção de renovação. E aí esse contrato teria sido prorrogado automaticamente. Veja que nesse caso a gente está tomando o silêncio circunstanciado, o chamado silêncio circunstanciado, do artigo 111 do Código Civil, silêncio circunstanciado. A gente está tomando o silêncio circunstanciado do artigo 111 para prorrogar o contrato, para tomar aquilo como uma manifestação de vontade pela prorrogação. Poderia ser o oposto? Poderia ser o inverso? Por exemplo, a gente poderia dizer o seguinte, olha, esse contrato tem duração de 12 meses e ele poderá ser prorrogado por igual período por mais 12 meses. Ele poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa das partes no sentido da prorrogação até 60 dias antes. Ou uma das partes, digamos. Esse contrato será prorrogado desde que o contratado manifeste, ou desde que o contratante manifeste até 10 meses, né, até 60 dias antes do término do contrato, a sua intenção de prorrogar. E no seu silêncio, no silêncio desse contratante ou desse contratado, esse contrato será então automaticamente extinto ao término de 12 meses. E aí, novamente, aí a gente teria que o silêncio seria interpretado, nesse caso, como intenção pelo encerramento, pela não prorrogação, e não como manifestação tácita de prorrogar. A gente pode ter as duas coisas perfeitamente estabelecidas, validamente estabelecidas, em contratos de prestação de serviços, aonde predomine a liberdade contratual. Tá? Aonde seja predominante a liberdade contratual, esse tipo de cláusula é válida. E aí a gente pode ter esse tipo de prorrogação automática tácita ou esse tipo de não prorrogação, né, levando à extinção automática da contratação pelo decurso do tempo. Beleza? Então eu posso ter uma coisa como eu posso ter a outra coisa. Neste caso, prorrogado por tempo indeterminado, assim como na locação. Então, Flávio, na verdade, nos contratos de prestação de serviços interempresariais, tem-se admitido que o contrato se prorrogue também por prazos determinados sucessivos, dependendo de como esteja redigida a cláusula. Tá? Não haveria necessariamente uma prorrogação por prazo indeterminado, o que liberaria qualquer das partes a denunciar o contrato a qualquer tempo por mero aviso prévio. Né? O artigo 607 do Código Civil, quando ele faz referência à extinção do contrato de prestação de serviços e ele fala de morte, ou ele fala do escoamento de prazo, né, ou ele fala de uma prorrogação por prazo indeterminado, ele está muito mais focado na pessoa física, que não deveria ficar presa a uma contratação indefinidamente, né, justamente por causa da vulnerabilidade do prestador de serviço pessoa física. Mas em contratos entre empresas, entre pessoas jurídicas, B2B, é muito comum e tem sido admitido que se estabeleça que a prorrogação se dê por um novo prazo determinado e não por um prazo indeterminado. Aí vai ficar um pouco da cláusula.
tá? Se houver silêncio das partes, o contrato não disser nada, aí quando ele termina o prazo determinado e continua havendo a prestação de serviço, a gente vai entender que ele prorrogou por prazo indeterminado. Se o contrato não disse nada e terminou aquele primeiro prazo definido e as partes continuaram mantendo o relacionamento contratual, a gente vai entender que a prorrogação aqui foi automática por prazo indeterminado. Mas se a gente colocou uma cláusula expressa que definiu que a prorrogação se daria por um novo período igual, aí, dentro do âmbito da liberdade contratual dos agentes econômicos, nos contratos paritários e simétricos, isso seria uma possibilidade, sim. E aí eu teria um novo prazo e não necessariamente um prazo indeterminado, certo? Ponto importante dessa história, eu vou já enfrentar aqui por causa do nosso tempo, que é a questão da multa. Né? Porque, afinal de contas, se eu vou denunciar, se eu vou promover a resilição unilateral sem justa causa, ou a rescisão unilateral sem justa causa, eu vou trabalhar com um contrato que está sendo frustrado para uma das partes. Percebem? Porque uma das partes tinha naquele contrato um contrato que ainda duraria mais tempo, ou que seria até atingir um certo escopo, né? Tinha lá um prazo determinado, e a outra parte está querendo encerrar antecipadamente essa relação, né? Está querendo quebrar esse contrato antecipadamente. E isso conduziria a uma lógica justamente de frustração contratual. Né? Levaria a uma lógica de frustração contratual. E como ficaria a compensação da outra parte por essa frustração de contrato? Bom, o artigo 602 e o artigo 603 vão trazer uma perspectiva sobre essa temática. O artigo 602 vai dizer, olha, o prestador de serviços contratado por tempo certo, prazo determinado, ou por obra determinada, não pode se ausentar, ou seja, ele não pode se despedir sem justa causa. Ele não pode sair dessa contratação sem justo motivo, antes de transcorrido todo o tempo ou de concluída a obra. O ele não pode é no sentido de que será entendido aquilo como uma quebra contratual, como uma forma, portanto, de descumprimento. E o parágrafo único, em resposta a isso, diz: se ele fizer, se ele quebrar o contrato, se ele se despedir sem justa causa, ele terá direito à retribuição pelo que ele já prestou, aquilo que, né, já estava vencido, mas ele responderá pelas perdas e danos decorrentes dessa saída antecipada. Então, ele vai pagar a indenização por ter frustrado o escopo do contrato, seja pelo prazo remanescente, seja pelo objeto contratual que não foi integralmente atingido. Então, eu vou ter aqui a necessidade de indenizar. Como que essa indenização vai ser pautada? Eu posso ter essa indenização pré-fixada por meio de uma cláusula penal compensatória. Então, eu vou ter uma cláusula penal compensatória estabelecendo quanto que vai custar essa ruptura, quanto que vai custar para o prestador de serviços romper esse contrato antes do tempo ou antes do escopo ter sido atingido, e ali eu vou estabelecer, então, a pré-fixação da indenização. Ou, não havendo essa cláusula, isso será por arbitramento judicial mediante a prova dos danos efetivamente produzidos. Qual teria sido o dano emergente, qual seria o lucro cessante, que teria sido causado ao tomador daquele serviço por conta dessa ruptura antecipada. E aí eu vou ter que ir para uma liquidação judicial desse dano. Então, ou eu tenho uma cláusula penal compensatória para prefixar essa indenização, ou eu vou ter que liquidar esse dano. E aí vem o 603 e fala do inverso. Ele diz, se for o prestador de serviços quem estiver sendo despedido sem justa causa, então é o contratado que está optando. Aliás, é o contratante que está optando por romper o contrato com o contratado, com o prestador de serviços. Esse contratante, esse tomador do serviço,
será obrigado a pagar inteiramente a retribuição pelo que já venceu, e é claro, porque o serviço já foi prestado, e por metade a que lhe tocaria do momento em que se denunciou até o momento em que terminaria o contrato, ou seja, até o termo legal do contrato, até o término do prazo contratual. E esse artigo 603 é fonte de muita jurisprudência que, ora, acolhe o critério e, ora, afasta o critério. E é aí que vem a dica prática importante, e eu vou pegar aqui um caso prático que eu tive, assim como tinha sido já sugerido, acho que pelo Guilherme ou pelo Flávio, né? Fiquem super atentos com a questão do 603 aqui. Porque lembrem-se que tanto o 602 quanto o 603, eles estão trabalhando dentro de uma lógica em que o prestador de serviço é pessoa física em posição de maior vulnerabilidade frente ao tomador de serviço pessoa jurídica ou pessoa física. Ele não está trabalhando aqui com relação de consumo e ele não está trabalhando aqui com contratos propriamente entre pessoas jurídicas, contratos interempresariais. Então, fiquem super atentos que o 602 e o 603 têm um desenho na sua redação que é próprio, voltado à proteção, principalmente 603, à proteção do prestador de serviço pessoa física. Veja que ele tem um contorno até muito parecido, quem milita com contrato de trabalho vai identificar que o 603 tem uma lógica equivalente ao do contrato temporário. Lá, o contrato de trabalho temporário por prazo determinado, o contrato de experiência por prazo determinado, onde o encerramento antecipado gera um cálculo indenizatório baseado no tempo remanescente, né? Então, o 603 ele tem uma dinâmica parecida. Por quê? Porque ele está olhando para o contrato de prestação de serviço em que o fornecedor dessa mão de obra é uma pessoa física e o tomador dessa mão de obra, o seu contratante, estaria numa posição até de certa superioridade contratual. O que a gente não vai ter em contratos interempresariais em pessoas jurídicas. Qual foi a hipótese que eu quero trazer aqui para vocês? Era um contrato de fornecimento de serviços de vigilância e de proteção patrimonial. Então, era uma empresa que era cliente nossa, que era uma empresa de segurança, uma empresa de vigilância, fornecia, portanto, mão de obra, né, de seguranças, né, vigilantes, seguranças patrimoniais, para um certo tomador desse serviço. Então, havia, do outro lado, um tomador desse contrato de prestação de serviço. E o contrato, ele era um contrato que ele tinha um prazo determinado de 12 meses e ele era renovável automaticamente por igual período de 12 meses. Então, ele era um contrato por prazo determinado de 12 meses, renovável por igual período de 12 meses e tinha lá um prazo para que as partes se manifestassem quanto ao não interesse em renovar, com 60 dias de antecedência. Então, a cada 12 meses, faltando 60 dias para o término, né, se alguma das partes não quisesse que aquele contrato fosse renovado, tinha então que se manifestar. Não havendo manifestação, o contrato se prorrogava, não por prazo indeterminado, mas por novo prazo de 12 meses. O que fazia, portanto, com que os contratos fossem sempre por prazos determinados sucessivos. Esse contrato também previa o seguinte, que se antes do término do prazo, qualquer das partes optasse por encerrar antecipadamente a contratação, haveria um cálculo compensatório dessa ruptura. E no caso de ser o contratante, né, o tomador dessa mão de obra, que fosse aquele que tivesse a iniciativa de promover a denúncia vazia, né, a resilição unilateral, que ele teria que pagar a multa estabelecida no artigo 603. Então, nesse contrato havia expressa menção ao artigo 603, e a multa seria equivalente
a metade da remuneração devida pelo prazo remanescente do contrato. Então, deveria ser paga a indenização em caso de resilição lateral, equivalente à metade do período contratado remanescente. Então, se estivesse faltando 6 meses para acabar o contrato, a multa seria de 3 meses para compensar essa ruptura antecipada. Se o contrato faltasse 8 meses, a multa seria de 4 meses da remuneração, como forma de compensar essa quebra de contrato. Nesse caso concreto, a discussão que se havia era a seguinte: era se aquela multa, né, que era metade do período remanescente, seria manifestamente desproporcional dentro do contexto daquela contratação, ou se esse cálculo, que estava ali ajustado com base no 603, seria, dentro do âmbito da livre contratação, seria um valor justo, não se exigindo efetivamente prova do prejuízo. E é aí que mora o nosso grande desafio. Em que pese o artigo 421-A do Código Civil diga que as partes têm maior liberdade nos contratos empresariais, maior liberdade para estabelecer a forma como esse contrato deve ser interpretado e de estabelecer, né, os riscos, a alocação dos riscos, é muito importante que os contratos contenham justificativas, adequadas justificativas sobre o porquê que aquelas cláusulas foram desenhadas daquela maneira. Apenas redigir a cláusula com certo conteúdo, na maioria das vezes, não tem sido suficiente, se não tiver uma boa justificativa por trás. E por que fazer constar do próprio contrato essa justificativa? Porque quando eu trago para o próprio contrato a justificativa para o valor daquela cláusula, eu tenho algo que é inequívoco, que é a vontade de ambas as partes ou a compreensão de ambas as partes sobre as razões daquela cláusula. Se isso não ficou constando do contrato, em uma nota explicativa, no próprio texto da cláusula ou nos considerandos, se isso não foi introduzido no contrato, se essa explicação do porquê que seria justo que o valor dessa indenização fosse na metade do valor remanescente, isso fica para uma questão a ser discutida depois e a ser objeto de apreciação probatória. Eu não tenho o consenso das partes sobre as razões do valor da cláusula. E aí pode vir o contratado justificar o porquê que essa cláusula tem esse valor e o contratante dizer não, mas isso nunca foi um parâmetro. E de fato a gente tem dificuldade de encontrar qual teria sido a real intenção dos agentes e o intérprete, o julgador, vai aplicar aquilo que melhor lhe convenceu. Então, quando eu não tenho essa justificativa, eu fico mais exposto. Fico mais exposto a quê exatamente? Ao artigo 413, gente. Eu fico mais exposto ao artigo 413. E o artigo 413 é aquele que vai dizer que a cláusula penal deverá ser reduzida equitativamente quando o juiz se deparar com uma multa manifestamente desproporcional. Especialmente quando ele considerar o quanto do contrato já foi cumprido, o quanto desse contrato já foi corretamente adimplido. Então, levando o julgador a um papel de interventor no conteúdo desse contrato. Alguém que vai poder reduzir a multa que havia sido pactuada pelas partes. Nesse meu caso, foi exatamente isso que aconteceu. O cliente nos procurou com esse contrato que eles mesmos tinham feito, era um contrato padrão que eles utilizavam, e eles tinham estabelecido esse contrato, e aconteceu o seguinte, era um shopping center sob a forma de condomínio, e o condomínio tomava aquela mão de obra de vigilância, e tinha lá a questão da renovação automática, né, por igual período, e que se o contrato fosse rompido antes de terminar o período, tinha que pagar aquela multa equivalente à metade do prazo remanescente.
E quando chegou na troca de gestão, né, o contrato venceu justamente num período de mudança de administração, de eleição condominial e mudança de administração. E o novo administrador, ao entrar, resiliu o contrato, que estava recém-renovado. Ele estava recém-renovado. Então, o contrato tinha ali acabado de terminar os 12 meses, não tinha havido aquela comunicação prévia de não intenção da renovação, porque a antiga administração tinha intenção de renovar, mas ela não se reelegeu, e a nova administração, então, logo ao assumir, denuncia. E aí, o contrato, o novo período, mal tinha começado. Estava ali logo no início. E era um contrato que ele já vinha sendo renovado há vários anos. Então esse era um ponto importante. Esse contrato ele vinha sendo renovado há vários anos. E aí essa nova administração questionou o valor da multa, questionando que teria que pagar praticamente metade do contrato sem receber nenhum serviço em troca. E começou a alegar então que haveria uma excessiva onerosidade, porque isso levaria a um enriquecimento exagerado da empresa prestadora de serviço, que receberia 6 meses de remuneração sem ter que efetivamente prestar o serviço, ia prestar por 30 dias apenas. E aí começa um embate sobre essa questão. Primeiro, era um contrato que não se enquadrava ali nas leis especiais, né? Um contrato que tinha maior simetria e paridade, porque embora fosse um condomínio, era um condomínio empresarial, não era um condomínio que explorava a atividade shopping center, e uma empresa de fornecimento de vigilância, e começou-se o embate. E o que acabou acontecendo é que, como aquele contrato não trazia uma justificativa para o valor daquele cálculo indenizatório, né? Por que a cláusula penal era fixada naquele valor, como ele se limitou a trabalhar com a lógica, né, de que a cláusula penal é uma pré-fixação combinada e que o credor não precisa provar o seu prejuízo, basta apenas alegar ruptura, eles imaginaram que isso seria suficiente. Só que ali faltou, né, essa experiência de que o 413 tem um papel importante aqui. E se eu não tiver uma boa justificativa, a tendência é o julgador reduzir equitativamente. E nesse caso foi exatamente o que aconteceu. O julgador acabou reduzindo, entendendo que bastaria uma comunicação de 30 dias. Que o investimento já estava pago pelo tempo, né, o investimento em torno daquele contrato já estava pago pelo tempo que ele tinha durado, já tinha sido renovado várias vezes, e que o custo de rescisão trabalhista, né, para despedir aqueles trabalhadores que estavam sendo, aqueles postos de trabalho que estavam sendo dedicados àquele shopping center, que aquele custo seria risco do negócio que já deveria estar provisionado. Como a cláusula nada dizia sobre os critérios indenizatórios, nada falava sobre por que o valor seria exatamente aquele, que pudesse trazer mais robustez à cobrança, a discussão acabou sendo levada para o campo da intervenção judicial do 413 e acabou que de uma indenização de 6 vezes o valor da remuneração, ela acabou sendo reduzida para apenas uma vez, né? Apenas 30 dias de aviso prévio, e aí acabou havendo uma sucumbência expressiva, né? Uma sucumbência parcial, porém expressiva, nessa demanda. Então tem que ter muita atenção. E aí o que eu recomendo? Não invoquem o 603 de forma vazia, ou seja, apenas invocá-lo e ponto. Tragam as justificativas econômicas do porquê que aquele critério deve ser o critério justo de compensação para uma eventual ruptura. Porque se você deixar isso sem justificativa, você vai facilitar a intervenção judicial e vai trazer mais dúvida sobre a liquidez e exigibilidade da cláusula do que certezas. Claro que há decisões que apenas aplicam o critério, dizendo que se esse foi o critério eleito pelas partes, pacta sunt servanda, ele deve ser respeitado. Mas como existe o espaço do artigo 413, minha recomendação do dia, para a gente começar a semana direito, justifica essa cláusula com critérios objetivos. Ou seja, quais são as razões que determinam a necessidade dessa compensação. Elenca, não é fazer um cálculo matemático, não é que precisa haver uma exatidão numérica,
Mas se você coloca critérios objetivos que são legítimos, isso está combinado entre as partes, fica muito mais difícil do julgador considerar aquilo como algo desarrazoado, porque ao contrário, você está oferecendo as razões. Então não é desarrazoado, não é desproporcional, porque você está fornecendo os fundamentos proporcionais. Quer ver um bom exemplo? As partes convencionam que não será feito uma cobrança com adicional de provisionamento de ruptura. Então eu abro mão de cobrar uma margem de lucro maior para provisionar a futura rescisão. Ao invés de cobrar 20% a mais para fazer o provisionamento de rescisão, eu cobro um valor mais enxuto e deixo para que esse provisionamento de rescisão seja pago ao final, se houver rescisão antecipada. Então, se eu tenho uma justificativa econômica, olha, o preço seria mais alto, mas porque eu ia fazer aqui a reserva de caixa para provisionar a ruptura antecipada. Se você me garante que vai me compensar pela ruptura antecipada, eu não faço esse provisionamento de caixa e eu cobro um valor mais enxuto. Pronto, você já deu uma excelente justificativa para demonstrar que não há enriquecimento exagerado, não há manifesta desproporção, mas, ao contrário, racionalidade econômica para a cláusula pactuada. Até em contratos de consumo, a gente tem observado esse tipo de comportamento e o judiciário tolerando esse tipo de cláusula. Quando o prestador de serviço diz, olha, se você romper antecipadamente, vai incidir aqui uma cláusula penal compensatória, porque eu estou fazendo aqui o seguinte investimento em prol dessa contratação. E se você sair antes, você vai frustrar esse investimento, você vai precisar me compensar desse investimento. Então, seria importante a gente ter isso bem alinhado. Então, Guilherme, quando você todo contrato, né, que a gente vai fazer um investimento inicial ou tem um custo, né, de encerramento alto, todo contrato que a gente coloca a mão de obra específica para servir com exclusividade àquele tomador, a gente vai ter que depois dar destino a essa mão de obra. Então, todo contrato desse tipo enseja um custo de encerramento. Ou eu faço um provisionamento antes, cobro mais caro, para poder reservar capital para fazer esse desligamento futuro, ou eu cobro um valor enxuto, mas jogo para outra parte o custo desse encerramento. Só que se eu cobro esse preço enxuto, jogo para outra parte esse custo e não aviso isso no contrato, isso fica uma briga de narrativa. E a outra parte pode dizer que o meu preço já era o preço cheio e que o meu custo de provisionamento já estava embutido. E aí fica tudo muito mais difícil. Você resolver a posteriori é muito mais difícil. Maravilha, gente? Então, esse tema é um tema muito rico. Há inúmeras outras questões. A gente pode falar do terceiro cúmplice, a cláusula de não aliciamento por terceiros, concorrência desleal. A gente pode trazer aqui a cláusula do contrato de honorários, que é a cláusula de êxito em caso de antecipação, de rompimento antecipado. Então a gente tem várias lives que a gente pode fazer sobre esse tema. Se vocês curtem esse tema, acham que a gente pode voltar a ele, né, contratos de prestação de serviço, questões importantes dos contratos de prestação de serviço, comenta aí, vai me mandando comentários aqui e a gente cria uma sequência aí de temas envolvendo prestação de serviços, temas que são muito importantes realmente ao nosso dia a dia. Afinal de contas, hoje uma parcela enorme do nosso PIB vem do mercado de serviços, né? Hoje a gente tem serviços de todo tipo, serviço digital, serviço analógico, né? Serviços que envolvem obra, serviços que envolvem terceirização. É algo que realmente está batendo na nossa porta todos os dias. Um grande beijo a todos, uma excelente semana, começando direito. E lembrem-se, na quarta-feira, às 19 horas, a gente tem um encontro para falar de dúvidas, né? Aquela nossa live de Tira Dúvidas, consultoria.com, quarta-feira, 19 horas. Tá joia? Beijo a todos, excelente semana, começando direito. Tchau, tchau.